Opa, tudo bom? Eu sou o professor André Gazola. Hoje eu estou aqui para falar um pouco da minha história e como é que eu me tornei primeiro professor, depois um avaliador do Enem e finalmente alguém que pode ajudar você e que já ajudou várias outras pessoas a melhorar, tanto na redação do Enem, quanto em várias outras redações, em redações de concurso público, em redação empresarial, em redação como um todo, né? Na habilidade de escrever. Bom, eu quero começar dizendo que eu não sou nenhum gênio, né? E que também eu estudei a minha vida inteira em escola pública, né? Desde lá do jardim de infância até o ensino médio. Na universidade foi uma universidade particular, porque foi o que eu tive condições de fazer, né? Mas desde bem pequeno eu tinha um gosto pela escrita que era marcante, assim. E não só um gosto, eu tinha uma certa habilidade. Eu não sabia muito bem, até hoje eu não sei de onde que veio isso, né? Se é algum mérito dos professores que me alfabetizaram, algum mérito da minha família que possa ter me incentivado. Mas eu lembro ainda da época do jardim de infância, em que eu meio que me destacava de alguma forma entre meus colegas, porque eu conseguia, desde muito cedo, formar frases um pouco mais elaboradas, tinha um raciocínio lógico mais claro. E uma coisa que eu noto ao longo desses anos todos é que a pessoa que consegue escrever bem é a pessoa que consegue pensar bem. É a pessoa que tem um raciocínio lógico mais desenvolvido, que consegue sair de um ponto e chegar num outro a nível de ideias. E dessa forma ele vai conseguir, com maior clareza, passar isso para o papel na forma de escrita. E eu, como eu falei, desde muito cedo eu tive isso, só que me pareceu uma coisa que meio sem querer, sabe? Algo que não foi algum professor que ao longo de muito tempo chegou a vamos usar este método em que você, meu aluno, vai sair deste ponto em que você sabe escrever mal ou mediano e a partir de uma evolução, de um método, de um passo a passo, você vai chegar no outro ponto, que é um ponto mais avançado da escrita. Não enxergo dessa forma. E tanto eu não enxergo dessa forma, que na época que eu entrei na faculdade de letras, eu entrei em letras, não foi logo depois de eu ter saído do ensino médio, foi por volta dos 19 anos. Ao longo do curso inteiro, eu não encontrei um professor, uma professora, alguém que soubesse transmitir para nós alunos e futuros professores como é que se ensina escrita para os outros, né? E isso ficou na minha cabeça, porque, eu sempre escrevi bem, mas se eu tivesse que ensinar para alguém como escrever bem, eu não saberia. Naquela época eu não saberia. Por quê? Porque ninguém é capaz de me mostrar um método, um passo a passo. Porque hoje, se você pesquisar na internet como escrever bem, como melhorar minha escrita, vai ter coisas do tipo estude gramática, vai ter coisas do tipo leia mais, leia livros, leia, né, revistas e tal, aumente o seu vocabulário, né? Tudo bem, todas essas coisas, elas podem, com o tempo, melhorar a sua escrita. Mas a gente não dá para chamar, a gente não pode chamar isso de método, né? Porque são coisas muito esparsas, não são uma coisa guiada, e é meio assim, eu vou ler, ok, eu vou ler. Mas de que forma que isso vai melhorar a minha escrita de fato, né? Não é nada claro isso, nada claro. Tanto que eu já encontrei pessoas que até liam bastante, mas escreviam bastante mal ao mesmo tempo, né? Então isso ficou na minha cabeça. É impossível que não exista um método, um passo a passo, né? E no curso de letras mesmo eu não encontrei alguém que pudesse me contar isso. Tanto que eu fui atrás de bibliografia, de pesquisar se alguém no mundo já tinha desenvolvido alguma coisa assim, e aparentemente não, né? É óbvio que eu não pesquisei todos os livros do mundo, mas os centenas que eu pesquisei, não me mostraram isso. Me mostraram coisas isoladas, assim, uma técnicazinha aqui,
outra ali, outra acolá. Mas nenhum deles tinha um passo a passo, assim, que você começa aqui, digamos, sem saber absolutamente nada, do zero, para chegar aqui num ponto em que você é muito bom para escrever uma redação. Né? Nenhum livro dos centenas que eu pesquisei. E eu fiquei com isso na cabeça, pô, daqui a pouco eu vou ser professor também, né? Eu estava no curso de letras para ser professor. O que eu vou fazer quando um aluno meu chegar para mim, olha, professor, eu quero escrever melhor. Eu quero aprender a escrever bem. E eu saí da faculdade de letras sem saber. Vou ser bem sincero aqui com você. Eu saí da faculdade de letras sem saber como ensinar alguém a escrever melhor. Mesmo tendo pesquisado muito em uma vasta bibliografia. Fui para a sala de aula. Né? Eu saí da faculdade de letras e no mesmo ano, no ano seguinte até, eu comecei a dar aula numa escola particular aqui da minha cidade. Só que eu comecei a dar aula de literatura inicialmente. Então, ironicamente, né, dando aula de literatura, eu não tinha essa necessidade de ensinar as pessoas a escreverem melhor. Né, porque não era o meu objetivo com as aulas de literatura. Ok, o tempo foi passando, né? E eu percebi que aqueles meus alunos de literatura escreviam muito mal, né? E o que era feito na escola a respeito da redação? Basicamente, toda semana eles tinham que escrever uma redação nas aulas de língua portuguesa, que não era eu que dava. Essa redação ela retornava corrigida para eles e só, mais nada, tá? Até que um belo dia eu, né, peguei um dos grandes alunos, um dos melhores alunos, um daqueles que eu tinha mais afinidade e tal, e perguntei, pô, cara, que tu se sente assim confortável em escrever? Tu acha que tu sabe escrever bem? E ele me falou basicamente que não, né, que ele tirava até notas boas nas redações da escola, que vinham com umas correções lá que ele, em sua maioria, não entendia muito bem. Mas que se tivesse que fazer um vestibular ou um Enem, uma redação segundo os critérios X, ele não ia se sentir confiante para aquilo. Né? E aí eu perguntei para ele, pô, deixa eu dar uma olhada em uma das tuas redações, né, nessas que vêm corrigidas. E a correção era extremamente superficial. Né? Tinha um que outro erro ortográfico, alguma coisa desse tipo, mas nada muito aprofundado. E eu até entendo, né? Não estou querendo aqui culpar a professora da época, porque, pô, ela tinha 300 alunos para corrigir redações toda semana. Imagina corrigir 300 redações toda semana. Você chega em casa na sexta-feira com com um sentimento assim, fim de semana eu vou dar uma relaxada, né? Sábado vou assistir um Netflix, domingo eu vou sair com a família, ou vou limpar a casa, vou relaxar, né? E não, essa professora tinha fucking 300 redações para corrigir no fim de semana. Todo fim de semana. Pô, a gente não vai esperar uma correção muito aprofundada, né? Porque essa pessoa merece ter uma vida também. Mas ok, a questão é que, concluindo disso tudo, a escola também não prepara o estudante para tirar uma nota alta na redação. Porque é simplesmente impossível numericamente falando, a não ser que tivesse não uma professora de português, mas 30 professores de português para corrigir de maneira aprofundada essa quantidade de redações. Mas, outro ponto, o aluno fazer uma redação toda semana sem sequer sem orientações, sem aula de redação, adianta só escrever? Não adianta, né? Porque se você procurar na internet, como escrever melhor, talvez uma das dicas seja escreva bastante, escreva todos os dias. Isso não vai ajudar você a escrever melhor. Sabe por quê? Porque você vai escrever sem saber. Você vai escrever sem orientação, sem guia, sem método, né? E como é que você vai saber se aquilo ali está bom ou não? Você vai passar para uma pessoa que entende um pouco melhor que você? Aí provavelmente a pessoa, por ser seu amigo e tal, vai dizer, muito legal, curti. O que você vai aprender com isso? Absolutamente nada. Né? Você vai
Aliás, ter perdido bastante tempo escrevendo tanto assim, né? E eu fiquei naquela, meus alunos são meus alunos de literatura, mas eu me importo com eles, né? Eu quero que eles vão bem lá no Enem, porque eles estão preocupados com isso e tal, né? E aí eu falei para esse meu aluno, cara, eu acho que eu posso te ajudar, né? Eu vou pegar uma redação dessas que tu entrega toda semana para a professora, mas além de entregar para ela, entrega para mim também. Tá? Eu vou fazer uma correção dessa redação para você. Né? E aí eu fiz a correção, só que a correção da professora veio ali alguns rabiscos, né? Algumas coisinhas circuladas em vermelho e tal. A minha correção deu 3 páginas. Né? Ele tinha feito uma redação de 30 linhas. A minha correção dessa redação deu 3 páginas, escritas assim, inteiro. Né? Ele olhou para aquilo e ficou abismado, né? Porque ele mesmo não tinha consciência de que ele cometia todos aqueles erros. Que a redação, e não eram só erros de gramática, era erro de estrutura, erro de lógica, erro de pontuação, erro de entendimento daquilo que ele estava escrevendo. Tinha uma série de erros ali que nunca sequer passaram pela cabeça dele, porque a professora, né, não tinha tempo para passar por tudo isso. Né? E ele era o melhor aluno da turma, um dos melhores, e ele estava nessa situação. Imagina os piores. Né? Então, a partir daquele momento, eu comecei a entender algumas coisas começaram a se encaixar na minha cabeça sobre o que era necessário para se estudar e para se desenvolver em torno da redação de verdade. Né? E aí, ao mesmo tempo, alguns alunos me procuraram, porque esse meu aluno que eu corrigi a redação mostrou para alguns colegas, né, a correção. Gente, compara aqui a correção da professora de português e a correção do professor André. Vocês acreditam nisso? Olha o tanto de erro que eu estava cometendo e nem sabia. Esses outros colegas vendo essa situação, eles... eu também quero que o professor André corrija as minhas redações, porque eu também quero melhorar, eu também quero ir bem no Enem, eu também quero ter consciência dos meus erros, né? E aí eles vieram até mim, professor, olha só, eu quero pagar para você, para ter aula contigo de redação e de fato corrigir meus problemas de redação, porque eu quero ir bem, né? Ok. Aí o que a gente fez? A gente, toda semana, fora da escola, a gente ia lá na biblioteca pública, a gente se encontrava. Primeiro, ninguém começou escrevendo redação do nada, assim, porque isso não é o que funciona. Durante mais de um mês, eu toda sexta-feira, que era o dia que a gente se encontrava, o dia da semana que a gente se encontrava, eu levava uma redação que eu considerava nota alta, né, de outra pessoa, que eu nem falava o nome, e mostrava para eles, analisava, né? Olha, essa redação ela tem uma introdução que tem esses tais elementos, ela desenvolve a tese dessa forma, o raciocínio, olha, percebam o raciocínio, ele parte desse ponto, vai até outro, e para isso ele usa os elementos coesivos, esse de adição, daí ele faz o contraponto, contradição e tal, ele usa essa técnica argumentativa, ele usa o argumento de autoridade, os elementos concretos, né? Ele usa aqui essa conclusão em que ele vai usar tais e tais técnicas. Durante um mês, ou até acho que foi mais de um mês, eu só analisava redações com eles. Eles não escreveram uma linha sequer. Eles só tomaram consciência das características de uma redação nota alta. Né? Porque esse é o primeiro passo. É o primeiro passo do método que eu desenvolvi. E aí eu posso dizer com convicção, isso aqui só eu, André Gazola, desenvolvi. Porque lá na minha faculdade, enquanto eu estava cursando o curso de letras, eu pesquisei muito sobre o assunto. E ninguém, em nenhum dos livros, dos centenas de volumes que eu pesquisei, trouxe um método claro, do ponto 0 até o ponto 1000, para se chegar a uma escrita realmente boa. Para ensinar alguém como fazer isso. Né?
Então, o primeiro passo do meu método é justamente você entender quais as características de um bom texto. Nesse caso aqui, eu estava preparando esses meus alunos para a redação do Enem. Então, a gente vai entender quais as características de uma redação nota alta do Enem, certo? De uma dissertação argumentativa, que é o tipo de redação que o Enem cobra. Então, ao longo desse tempo, eu fiquei só analisando com eles essas redações. Tá? Ok. Qual o próximo passo? Escrever que nem um maluco? Não. Depois de você entender como é que funciona a estrutura de uma redação nota alta, e quando eu estou falando de estrutura, eu não estou falando só de introdução, desenvolvimento e conclusão. Isso aí qualquer panaca sabe, né? Eu estou falando de todas as características que envolvem uma redação nota alta. Depois de fazer isso, se você sair escrevendo sobre o tema lá, os desafios da educação inclusiva no Brasil, tá? Você até vai saber que elementos você tem que colocar em cada parte do texto. Agora, o que você sabe, sobre educação inclusiva no Brasil e quais os possíveis desafios que essa educação inclusiva possa estar enfrentando? Provavelmente nada ou muito pouco, né? Por que eu estou dizendo isso? Porque o segundo passo para você escrever uma redação nota alta é aumentar o seu conhecimento de mundo. Você tem que saber sobre as coisas. Você tem que ter uma cultura mínima de mundo. Você tem que saber falar sobre o meio ambiente. Você tem que saber falar sobre o desenvolvimento das cidades. Você tem que ter um conhecimento de história, de, sei lá, Segunda Guerra Mundial, Revolução Industrial, Grécia Antiga, Renascimento, pós-guerra, Primeira Guerra Mundial, Roma Antiga, sabe? Uma cultura de mundo como um todo que te dê conhecimento para aplicar na sua redação. Porque de nada adianta saber em que momentos colocar os elementos, em que lugares colocar os elementos, se você não vai conseguir saber quais os elementos são, se você não vai conseguir ter ideias. Porque da onde que vão surgir as suas ideias? A partir do seu cérebro, das gavetinhas de informação que você vai acumulando ao longo da sua vida. Isso a gente chama de conhecimento de mundo. Conhecimento de mundo, né? E aí é mais um momento em que a escola tradicional peca, né? Por quê? Porque a gente sabe, conteúdo de escola basicamente é aquela decoreba de fórmulas, de datas, de nomes de autores e tudo mais, ou de regras, no caso de língua portuguesa, que na verdade não vão ajudar em nada no seu repertório cultural, no seu conhecimento de mundo, na sua capacidade de pensar sobre o mundo. E é isso que é crucial quando a gente fala também de uma escrita de qualidade. A sua capacidade de pensar sobre as situações. Só que não adianta você só saber pensar, se você não tiver um repertório da onde tirar esses pensamentos, essas ideias. E é para isso que a gente tem que aumentar o seu conhecimento de mundo. Aí você vai pesquisar na internet como aumentar o meu conhecimento de mundo. O que vai estar escrito lá? Leia muito. Leia litros. Sabe quando que você vai conseguir aumentar o seu conhecimento de mundo lendo muito? Daqui uns 10 anos você vai ter um conhecimento de mundo razoável. Isso se você ler bastante mesmo durante 10 anos. Né? Por quê? Porque a leitura ela é um processo, na sua essência, demorado. Né? Só que aí você está agora tentando se preparar para a redação do Enem, para ir bem na redação do Enem. Você tem 10 anos para isso? Não. Você provavelmente tem alguns meses para aumentar o seu conhecimento de mundo. Como é que você vai fazer isso? Outra coisa que eu tive que desenvolver no meu método. Né? Eu tenho algumas fontes, algumas referências que vão acelerar esse seu
processo de melhoria do conhecimento de mundo, de preencher as suas gavetinhas. E não envolvem a leitura, ou envolvem, mas muito pouco. Por quê? Porque hoje a gente tem ferramentas virtuais, né? Vou dar um exemplo aqui. Já ouviu falar de palestras do TED? T-E-D, né? Se você pesquisar na internet, aí no YouTube, vai encontrar. São eventos feitos com especialistas de todas as áreas possíveis e imagináveis, e esses especialistas, eles palestram, né, durante 15, 20 minutos sobre um tema que eles considerem interessante, da sua área, né? E esses temas normalmente são bem inovadores, eles têm a ver com o mundo que a gente está vivendo, com os novos desafios que o mundo está enfrentando, né? Seja da área lá de saúde e desenvolvimento de novos métodos da medicina. Vendo uma dessas palestras, por exemplo, eu descobri que já está sendo desenvolvido robozinhos microscópicos que vão entrar na nossa corrente sanguínea e vão ser capazes de curar algumas doenças. Pô, que coisa assim, de explodir a mente, né? Só que quando e onde que eu ia encontrar essa ideia num livro? Nunca! Quem sabe daqui uns 20 anos. Né? Agora eu fui lá num videozinho de 20 minutos e eu sei que essa ideia existe. Aí dali a pouco eu vou fazer uma redação que tem que falar sobre os desafios do combate a doenças. Pô, eu posso usar essa ideia. Por quê? Porque eu coloquei essa ideia na minha gavetinha. Né? E quanto mais dessas ideias eu colocar na minha gavetinha, mais rápido, mais eu vou ter conhecimento de mundo para utilizar nas minhas redações. Então palestras do TED são uma excelente fonte de conhecimento de mundo. Por quê? Porque é rápido. Você vai lá em 15 minutos, em 20 minutos, você baixa o aplicativo no seu celular do TED, você tem acesso a milhares, se não acho que milhões ainda não, mas milhares de palestras com os melhores especialistas do mundo, com ideias inovadoras sobre todas as áreas que você pode imaginar. E aí você vai ler livro, pô, vai demorar quanto tempo? Não dá. A gente vive num mundo dinâmico, ágil, acelerado, né? E a gente precisa de métodos mais ágeis para desenvolver as habilidades que a gente precisa. Ok, então o primeiro passo foi ler e analisar muitas redações notas altas e entender o que há em comum entre elas. Perfeito. Segundo passo, aumentar o nosso conhecimento de mundo. Quanto tempo eu demorei lá com aqueles meus alunos nisso? De 2 a 3 meses, tá? Sem escrever uma única linha. Eu estava dando aula de redação para eles, sem escrever uma única linha durante 2 ou 3 meses. Parece absurdo, né? Pois é. Próximo passo, aí sim a gente vai começar a escrever. Tá? Aí sim a gente vai começar a escrever. Tá? Porque a gente já sabe como é um texto nota alta e a gente já começou a acumular o nosso conhecimento de mundo, né? E é um processo que nunca acaba, tá? Eu não vou ficar só 2 meses assistindo palestra do TED, não adianta. Isso tem que ser durante a sua vida inteira para ir melhorando e aumentando esse seu conhecimento de mundo. Quanto mais, melhor, tá bem? Terceiro passo, a gente começa a escrever, tá? Aí como é que é? Bom, eu dava um tema para esses meus alunos, tá? E eu dizia para eles o seguinte: fulano, você vai escrever sobre esse tema, mas você não vai pesquisar absolutamente nada sobre ele antes de escrever, tá? E é claro, antes da escrita em si, a gente tem uma técnica de organização de ideias, porque não adianta sair escrevendo que nem um maluco, né? A gente tem que primeiro organizar as suas ideias, organizar aquilo que está na sua cabeça, para sair uma coisa que começa num ponto e termina no outro. Não pode ficar uma confusão de ideias aqui no meio, tá? Então ensinei a técnica de organização de ideias para eles e agora você vai escrever sobre esse tema, mas antes disso não vai pesquisar nada, vai usar só o que tem na sua cabeça. Beleza? Perfeito. Aí a pessoa vai lá e escreve. Ok, escreveu, vai me dar para correção. O que eu vou fazer com essa correção? Com essa redação? Eu vou corrigir, de acordo com todos os critérios de avaliação do Enem, que são 5 competências lá.
né? Vou corrigir a questão ortográfica, gramatical, a nível de ideias, proposta de intervenção, tese, argumentação, coesão, coerência. Tudo isso corrigido, bonitinho, uma redação de 30 linhas, normalmente 2, 3 páginas de correção. É natural no início, tá? O que acontece? Quando volta essa correção para o meu aluno, ele vai olhar, tá, beleza, errei isso aqui. Acabou aqui? Não acaba aqui. Porque se acabar aqui, o conhecimento ele não é completo. Por alguns motivos. E o principal deles é o seguinte, olhei a correção, beleza, errei isso, tirei 800. Vamos para a próxima, nunca mais olho para essa redação, provavelmente eu vou esquecer os erros que eu cometi e vou acabar cometendo os mesmos erros posteriormente. Né? Então o que a gente faz? Recebeu a correção, você vai reescrever a sua redação a partir da correção que você recebeu. Só que um detalhe, agora é o momento de você pesquisar sobre o tema. Por quê? Porque no momento que você fizer uma pesquisa sobre esse tema, você vai encontrar coisas que talvez você pudesse ter utilizado lá quando você escreveu a redação. Vai ser mais ou menos assim, estou pesquisando sobre métodos alternativos de medicina. E eu escrevi uma redação lá, ok, recebi a correção, vou pesquisar. Pô, descobri que existe, agora eles já estão desenvolvendo pequenos organismos que entram na corrente sanguínea e eles vão ser capazes de, com o tempo, até curar doenças. Pô, que coisa legal. Podia ter usado na minha redação isso. Tá? Estou dando um exemplo meio simplório, tá? Mas isso vai acontecer com qualquer tema. No momento que você pesquisa, depois de já ter escrito, as ideias vão brotar na sua cabeça. E as coisas vão começar a se relacionar de uma maneira muito mais complexa. Tá? Então você vai fazer a sua pesquisa e depois vai reescrever a sua redação. A partir do quê? A partir da correção que eu entreguei para você e a partir da pesquisa que você fez para adicionar ou modificar algumas ideias. Tá? Você vai reescrever dessa forma e aí você vai me entregar de novo a sua reescrita. E de novo eu vou corrigir. Dessa vez as suas ideias vão estar num nível extremamente alto, né? Porque você primeiro escreveu com aquilo que estava na sua cabeça, depois pesquisou e reformulou alguma coisa que você achou necessário, e os seus erros mais mecânicos, digamos assim, de gramática, de estrutura, de coesão, coerência, essa coisa mais relacionada à redação como um todo, vão estar corrigidos porque você já tinha recebido a correção da sua primeira versão, da sua primeira escrita. Né? Ok, eu testei esse método aí com esses meus, não eram 3, eram 4 alunos. Tá? 4 alunos durante aquele ano. O que aconteceu? A menina tirou 960 no Enem, está fazendo medicina hoje. O rapaz, um dos rapazes, ele tirou 900, conseguiu uma bolsa na Faculdade Federal em Engenharia Mecânica, é o Matheus. A menina era a Fábio. O outro menino, o Matheus, ele passou nada mais, nada menos do que no ITA. Né? E isso não estou querendo dizer que é mérito meu. O cara era um gênio. Ele estudava, ele sabia matemática que nem um robô. Né? O cara era muito bom. Ele estudava para isso desde a 6ª, 7ª série. Mas eu posso dizer que eu ajudei ele com redação. Ele tirou uma nota bem alta de redação no ITA. Né? Eu não lembro qual foi a nota. O outro rapaz, ele tirou 920 na redação do Enem, está estudando também numa engenharia civil hoje. Ou seja, aqueles 4 alunos, eles já estão se formando, na verdade, faz tempo que essa experiência ocorreu. O método funcionou, basicamente. Né? Eles saíram basicamente do zero, eles não sabiam nada sobre redação, as correções dele davam 3, 4 páginas, né? E no final eu nem tinha mais o que corrigir nas redações dele. Depois de 5, 6 meses, não tinha mais o que corrigir. As redações iam perfeitas, basicamente assim, com um que outro errinho volta e meia, que a gente corrigia e já na próxima ele já não cometia mais aquele erro. Ou seja, aquele método que eu estava buscando desde lá da minha universidade, desde quando eu cursava letras, que eu tentava entender como que eu, desde tão cedo, já escrevia bem, e eu queria ser capaz
de ensinar um método para as pessoas, para os meus alunos, de como chegar do 0 ao 1000 na redação, eu finalmente descobri. Esse método eu chamei de método mito, né? Claro que é uma brincadeira, que a gente tem essa coisa aqui no Brasil de chamar, quando o cara é muito bom em alguma coisa, a gente fala mito, mitou, né? E eu chamei esse método de método mito. E é daí que eu criei o curso Redação Mito, em que eu falo justamente, eu aplico esse método com os alunos para que eles atinjam os mesmos resultados que aqueles 4 primeiros lá foram capazes de atingir. E assim, o resultado tem sido fabuloso desde então. Até agora eu não recebi nenhum depoimento de alunos que tenham tirado menos de 900 na redação do Enem. Não recebi. Tá? E assim, o curso já teve mais de 3.000 alunos. Então, assim, o método está mais do que comprovado. Tá? Um adendo a tudo isso. Há mais ou menos uns 3 anos, eu passei a ser avaliador do Enem. Avaliador oficial do INEP, né? Todo ano eu corrijo de fato redações do Enem. Tá? Por que isso é importante? Porque quando você vira avaliador do Enem, você é obrigado a fazer um curso preparatório. Né? Além de ser formado em letras, você faz um curso preparatório para ser avaliador do Enem. Nesse curso, ele é extremamente denso, extremamente aprofundado. Né? Então, eu aprendi muito nesse curso de avaliador do Enem. Por quê? Porque se você sabe um pouquinho, o Enem ele tem 5 competências, né? A primeira que envolve principalmente gramática, né, ortografia e tal. A segunda que envolve a questão da estrutura da redação, se você consegue seguir a linha dissertativo argumentativo. A terceira que envolve mais o seu conhecimento de mundo. A quarta que envolve coesão e uso dos elementos linguísticos. E a quinta que envolve a proposta de intervenção. Ok. Cada uma dessas 5 competências, nesse curso para os avaliadores, tem uma apostila grossa de quase 200 páginas, cada uma delas. Então são 5 apostilas super grossas de 200 páginas, totalizando aí quase 1.000 páginas de conteúdo, que ensinam o que buscar, o que corrigir nas redações. E apesar de eu já saber bastante coisa do que estava ali, teve muitos detalhezinhos que eu aprofundei, que eu entendi, que eu aprendi a como também ensinar melhor para as pessoas que eu estou preparando, né? Então, assim, além de tudo, além de todo o conhecimento que eu adquiri, desde lá da minha formação em letras e tal, e como professor de escola particular, também depois de um tempo dei aula em escola pública, dei aula em cursinhos pré-vestibular, em que eu apliquei esse método, o método mito, né, e teve ótimos resultados. Hoje eu trabalho na universidade, eu sou professor de redação comercial e também de português para concurso público, uma área muito mais competitiva e mais acirrada do que o Enem. A verdade é que o Enem é fichinha comparado com os concursos públicos, né? Mas sempre aplicando esse método, e as pessoas, assim, o resultado incrivelmente bom. As pessoas sempre partindo do absoluto zero para ficarem muito boas na escrita, né? Então, apesar de já saber bastante ao longo de toda essa experiência, o curso de avaliador do Enem foi realmente um divisor de águas, porque ali está assim, a nata, entendeu? Os detalhezinhos que faltavam para tornar esse método de ensino que eu criei um negócio assim fabuloso. E assim, sendo bem sincero com você, qual é o avaliador do Enem que hoje está na internet, que ensina coisas para as pessoas, que posta conteúdo regularmente? Pô, se você entrar no blog lendo.org, que é o meu blog, pô, tá tudo ali, entendeu? Tem dezenas de artigos ensinando você justamente o passo a passo para a redação. Se você entrar no YouTube, você vai procurar meu canal, o professor André Gazola, também tem um monte de vídeo ali. E eu continuo postando, entendeu? Todos os dias, ou às vezes nem sempre, porque eu tenho muitas aulas para dar, muitos alunos do curso Redação Mito para atender. Mas eu procuro continuar postando muito conteúdo para ajudar a quem quer se desenvolver nesse mundo. Mas, pô, onde é que você vai encontrar um avaliador do Enem que faz isso? Essa é a questão. Hoje no YouTube tem centenas, milhares de professores.
Beleza. Só que a formação desses professores, às vezes é um pouco questionável, vou falar a verdade para você, porque, pô, esses caras... Nem sei se fizeram letras, se fizeram um curso de letras, né? Se fizeram, é aquilo que eu falei para vocês, o curso de letras ele não ensina um método, né? Se foram atrás de bibliografia, pô, em bibliografia eu não encontrei o método, né? E então, assim, eu posso dizer o seguinte para você, o meu conhecimento de redação, o meu método que eu tenho para passar para você é único, você não vai encontrar em outro lugar. E além disso, eu sou avaliador oficial do Enem. Então é uma coisa assim, você não vai encontrar conhecimento parecido em lugar nenhum. E eu não estou dizendo isso porque eu quero vender meu curso. Não necessariamente. Se você quiser, está convidado. redaçãomito.com. Agora, tem muito material grátis meu na internet e vai ser um prazer para mim que você acesse esse material, aprenda e venha me dizer, pô, professor André, eu li o seu material gratuito, os seus artigos, os seus vídeos e consegui ir bem na redação aplicando o método Mito. Pô, isso aqui vai ser fantástico para mim. Tá? Então esse vídeo aqui ele foi justamente para falar da minha história, para falar em como surgiu o meu método e para convidar você a seguir esse método aqui. Porque basicamente eu expliquei ele para você ao longo desse vídeo, né? Ler muita redação nota 1000, aumentar o seu conhecimento de mundo e escrever de uma maneira guiada, né? Uma maneira não simplesmente escrever por escrever, mas escrever com a questão da reescrita e com a questão da pesquisa depois da primeira escrita. Isso é muito, muito importante e faz toda a diferença. Tá bom? Então, é um prazer ter você aqui, foi muito legal compartilhar um pouco dessa minha história com você e a gente se vê nos próximos vídeos, nos conteúdos que você vai me encontrar na internet, seja no YouTube, no Facebook, no Instagram e no meu blog, o lendo.org ou na minha página do curso redaçãomito.com. Um grande abraço do professor André e até mais!